Hum, peraí. É o seguinte, eu não sei se você sabia, mas o vídeo passado que eu postei aqui foi investindo na prática, né? Mostrei comprando ali cotas dos fundos imobiliários Gari 11 e KNSC 11, né? Onde o Gari eu cheguei a 104 cotas e o KNSC 11 eu cheguei a 41 cotas, né? Então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar o quanto eu ganhei de dividendos nesse mês de setembro com essas cotas, beleza? Então acompanha aí para você não perder nada. E é o seguinte, ó, antes de começar, eu já quero saber aqui se você é você mesmo que está me assistindo. Eu quero saber se você já investe no Gari ou então no KNSC 11, tá? Me fala aqui nos comentários e me diz quantas cotas você tem, beleza? Que eu quero saber mais um pouco sobre você. Então é isso, mas antes de eu mostrar aqui quanto eu ganhei de dividendos, né? Eu vou dar aquela breve analisada que eu faço em cada vídeo eu faço, que é pra gente dar uma olhada como esses fundos imobiliários estão hoje no mercado, beleza? Então bora nessa. Pois pronto, ó, começando aqui do Gari, né? A gente vê o preço de fechamento que foi 9,2, aqui a gente vê os últimos dividendos, ele pagou 11%, né? E teve uma valorização de 10%, isso tirando os dividendos, tá? Um ponto interessante é que ele chegou a 9,17, eu não tinha visto isso. Legal, legal, né? Então, descendo aqui, a gente vê que o valor patrimonial por cota dele está 9,24, então está um pouquinho acima do que ele está valendo hoje. E a gente vê aqui, ó, desconto de 2%, tá? Descendo aqui, a gente vê a liquidez de 4,4 milhões e o último dividendo que ele pagou foi aqui, ó, 0,083 centavos, tá? E se a gente descer um pouco aqui, ó, a gente vai chegar nesse histórico de dividendos, né? Olha um detalhe, esse em verde é o que ele vem pagando nesse ano de 2025. E se ele continuar pagando esse dividendo de 0,083, se a gente juntar tudo, a gente comparar com o ano passado, 2024, a gente vai acabar vendo que 2025 vai ser abaixo do que ele pagou ano passado, tá? Então isso não é um ponto bem interessante, mas pode acontecer. O legal seria aí se fosse pelo menos o que ele pagou em 2024 ou então acima, né? Mas pagou um pouco abaixo, isso acontece, beleza? E aqui no relatório gerencial, tá? A gente descendo aqui vai ver sobre o fundo imobiliário, por exemplo, aqui logo de cara, ó, alguns dados, né, sobre ele e tudo mais, mas a gente vem aqui, ó, comentários do gestor. Então, basicamente, esse relatório foi o último que ele soltou, tá? Soltou nesse mês agora de setembro. Então, aqui, basicamente, ele fala 4 pontos. É o resumo, né, da venda dos 10 imóveis. Então, como a gente já vem falando nos outros vídeos, ele entrou num processo aí de vender 10 imóveis, né? Ele tinha 39, tá? No processo de vender 10, tá? Então, de modo resumido, isso aqui diz que em setembro, agora em setembro, toda essa venda vai finalizar, tá? Vai dar tudo certo, então vai finalizar tudo. Show? Esse próximo ponto aqui, ó, é a 7ª emissão de cotas, né? Então, um tempo atrás, eu acho que mês passado ou foi mês retrasado, que o Gari 11, ele fez uma subscrição, né? Então, ele colocou novas cotas no mercado, vendeu essas cotas e arrecadou um dinheiro, né? E esse dinheiro, ele vai fazer coisas ali no fundo imobiliário, novos investimentos, enfim. E o outro ponto aqui seria, ó, principais movimentações no mês de julho, né? Até se a gente descer aqui, ó, vai ter bem essa parte aqui bem explicadinho, ó. Aqui, ó, principais movimentos. O portfólio segue 100% adimplente, ou seja, tá todo mundo pagando do jeito que é para pagar, tá? Então eles aqui, ó, em julho, 9 unidades da rede Mix Mateus, as 15 lojas do Atacadão e a loja do Almanara tiveram os seus aluguéis reajustados pelo IPCA, né? Que a gente vê aqui, ó, 5,47, tá? Então esses fundos imobiliários, quer dizer, esses imóveis, né? Eles vão pagar um pouco a mais de dividendo. De dividendos não, mas eles vão pagar um pouco a mais de aluguel, né? Isso para o fundo imobiliário. Então é basicamente isso, essa movimentação que ele fez em julho. Mas agora um ponto interessante, que até ele soltou agora aqui dia 8, né, que foi um fato relevante, foi o seguinte, ó, a gente vê aqui, e aqui diz, ó, o fundo celebrou na última quarta-feira, né, dia 4/9, um contrato de compra e venda e outras avanças, ou seja, ele está tendo o objetivo aí, aquisição de 2 imóveis, né? Isso no Rio Grande do Sul em relação à importadora e exportadora de cereais chamada Desco. Então veja um ponto interessante, o fundo imobiliário ele entrou em processo de vender 10, né? Tinha 39, vende 10, fica com 29. E aqui ele soltou um fato relevante que está em negociação de comprar mais 2 imóveis. Então de 29 vai passar a ter 31 imóveis, né? Então isso já é um ponto bem legal. E aqui, ó,
Importante ressaltar, a aquisição será realizada sem alavancagem, ou seja, o fundo Gary 11 ele não precisou emitir dívida, não precisou se endividar para fazer esse novo investimento, né? Então isso é um ponto bem legal também, porque o Gary 11 mesmo hoje ele já tem uma dívida, né? Ele já tem uma alavancagem. Então ele fez esses novos investimentos, mais 2 imóveis sem precisar se endividar, né? Aumentar uma dívida que ele já tem. Então isso, show de bola. Pois pronto, falado do Gary, né? Agora bora falar sobre o KNSC 11. Então depois disso eu vou mostrar quanto eu ganhei, tá? Se acalma aí. Mas calma aí, engolindo no café, né? Peraí. Ai, bom demais. Agora bora lá sobre o KNSC 11. Pois pronto, aqui é o KNSC 11, a gente vê que ele fechou em 8,78, os últimos dividendos dos últimos 12 meses. Isso daqui não é desse mês, é dos últimos 12 meses somados, tá? Então pagou mais de 12% e teve uma valorização de mais de 6%. Descendo aqui a gente vai ver outros indicadores, tá? No preço justo, aqui ó, o preço do VP, liquidez de 3 milhões e o último dividendo que ele pagou foi de 9 centavos, tá? E aqui a gente vê o histórico, a gente vê que é meio que se fosse uma gangorra não, uma montanha russa, tá? Mas isso é bem normal para fundo imobiliário de papel. E olhando aqui o relatório gerencial, não tem muita coisa, tá? Aqui vai falar sobre o dividendo, o que é que está acontecendo, distribuição aqui ó, dos dividendos, tá? Mas descendo aqui, a gente vai ver logo um pouco sobre o portfólio dele, onde é que está investido, atrelado a qual indexador, beleza? Descendo aqui, a gente vai chegar sobre o DRE, demonstrativo de resultados. Então a gente vê que no mês aqui ó, de agosto, ele teve um resultado gerado de 8 centavos por cota, mas ele distribuiu 9 centavos, né? Então, isso se deu graças à reserva acumulada que ele tem aqui, ó, de 8 centavos. Então, esses 8 centavos por cota que ele tem guardado, é que caso um mês ali vá um pouco abaixo os dividendos, ele pode complementar para que os dividendos não fiquem oscilando muito. Né? Já oscila, imagine se for oscilando mais ainda, entendeu? Então ele dá aquela ajuda ali nos dividendos. Então agora bora lá saber quanto que eu vou ganhar de dividendos com essas minhas cotas, né? Então começando pelo Gary, eu tenho 104 cotas, multiplicando pelo dividendo que foi de 0,83, eu ganhei aí R$ 8,63. Já sobre o KNSC 11, eu tenho aí 41 cotas, multiplicando pelo dividendo que foi de 9 centavos, eu ganhei aí R$ 3,69. Então, juntando tudo aí, né, no final das contas, eu acabei ganhando R$ 12,32. Algumas pessoas podem até pensar: é, Pedro, macho, mas isso é pouco demais, não é não? E rapaz, é o seguinte, aqui eu tô ganhando dinheiro, né? Então é melhor ganhar do que perder dinheiro. Concorda comigo ou não concorda? Pois pronto, aqui eu tô ganhando e eu não vou reclamar, tá? Sem falar também que essa fonte de renda eu posso estar investindo, reinvestindo ali os dividendos e isso só tende a crescer ao longo do tempo, né? É como se fosse plantar a semente de uma árvore que vai me dar uma sombra lá no futuro. E é o seguinte, ó, se você quer começar a ganhar dividendos, assim como eu te convido aqui para participar do Nova Renda com FIIs, que é um local ali onde eu te ensino todo o passo a passo para você investir com segurança e assim também ter uma renda mensal pingando ali todos os meses na sua conta, a famosa renda passiva. E o link do Nova Renda com FIIs vai estar aqui abaixo, então vai lá e aproveita. E agora voltando aqui, né? O vídeo que eu falei no começo desse vídeo, que foi o vídeo passado, onde eu mostrei comprando ali na prática, eu cheguei ali ao número mágico do KNSC 11, né? Onde eu cheguei à meta, bati a meta ali de ter 97 cotas dele. Então, como eu tenho 41, eu acabei comprando mais algumas cotas, como você pode ver no vídeo aqui ao lado, né? Então eu acabei comprando mais 9 cotas e juntando as 41 mais as 9 novas cotas, eu cheguei a 50 cotas. 50 de 97, né? Então digamos aí que eu tô na metade. Já já eu bato as 97, beleza? E é isso. Se você ficou até aqui nesse vídeo comigo, comenta aqui embaixo, hashtag fiquei. Porque eu quero saber quem foi que diabo ficou comigo aqui até o final. Beleza? Então é isso. Sem mais delongas, valeu e até o próximo.